sobre o que eles chamam de seleção perceptiva, né? Primeiro, o que significa perceber algo? Essa é uma primeira questão. Primeiro, a gente tem que entender que a percepção não é um processo passivo, né? O que é que significa dizer? A gente não percebe as coisas tais quais elas são. Primeiro, a gente tem um processo biológico de percepção que recorta aquilo de acordo com a nossa capacidade de perceber as coisas, né? Ou seja, está passando aqui entre a gente uma série de ondas eletromagnéticas que a gente não consegue ver, entendeu? Então, evolutivamente, o nosso organismo foi selecionando aquilo que era importante para que a gente sobreviva. Então, a percepção é, antes de tudo, uma bolha biológica. A gente vive numa bolha biológica humana. Segundo aspecto, além da bolha biológica, tem uma bolha cultural, né? Nós vamos selecionando aspectos que culturalmente consideramos como importantes e desprezando aquilo que não consideramos como importante. O modo como você olha para uma pessoa, né, diz muito sobre isso, né? É sempre uma seleção de determinados elementos. Outro aspecto tem a ver com o próprio aspecto emocional. Selecionamos coisas que são importantes para a gente e desprezamos aquilo que não é importante, né? Então, e de acordo com as nossas crenças, né? Então, como a gente viu ali na bala de borracha, né, você tem o professor e você tem os alunos. Show? Vai lá, Ricardão. Então, o modo como os guardas ali percebem a informação do professor é o modo que já vai sendo selecionado de acordo com as disposições psicológicas dele. Né? Quando o cara fala, nós temos aqui uma reivindicação. E aí, como é que eles selecionam? Bala de borracha. Né? Então, eles já fazem essa leitura, né? Essa leitura automática do contexto. Né? Então, o que é que significa essa seleção perceptiva? Nós tendemos a selecionar aquilo que está de acordo com as nossas crenças, né? Aquilo que está de acordo com os nossos interesses e até eu diria interesses não conscientes, né? Que a gente nem tem consciência de que a gente está selecionando aquilo, né? Então, a seleção perceptiva é algo que deve ser levado em conta quando você vai elaborar uma mensagem. Você tem que compreender como aquele tipo psicológico seleciona a realidade, né? Então você começa a ver uma série de deformações, né? Quem aqui assistiu, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris? Quem conhece esse seriado aí americano da década de 90? De pele e chocolate. O conceito funcionava. Olha, a testemunha disse. Ele era um homem negro, de pele e chocolate. Cerca de 2 metros de altura, pesava mais de 100 quilos. Tinha olhos castanhos. Estava usando um uniforme de escoteiro com boina amarela. Ele usava calças escuras e sapatos pretos, tamanho 44. E ele tinha um sinal no pulso esquerdo. E ele mancava muito também. Mas foi isso que o Canadura ouviu. Ele era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. Deixa aqui, tá. Dá licença, desculpa, dá licença, amigo. Eu fui assaltado aqui agora. Acabei de ser assaltado ali. Policial, dá licença. Se a gente for lá agora, amigo, a gente calma, respira. Tá certo? Conta aí como é que foi essa história. Eu tava andando na rua, falando no telefone com a minha namorada, meio distraído. O cara correu, pegou meu celular, ele tava armado. Foi na Siqueira Campos, ali atrás, do estacionamento. Como é que era ele mesmo? Mais ou menos dessa altura, magro, negro, não,
preto, negro. Oi? Ele... Não, negãozão, não. O criolão, Não, assim? não era branco. É um neguinho. Não. Ele tinha raça ruim. Eu De falei, sinal. não, a pessoa Não. branca. Ele era branco. Não. É. Como é que era o preto que tava com ele? Que preto que tava com ele? Não tinha um preto com ele, não? Não tinha nenhum preto com ele. A pessoa tava só um branco, sozinho, assaltou. Tinha um preto do lado da rua, não, esperando ele? Não sei, eu não vi. Eu tava falando no telefone. Você sabe me dizer se esse elemento tinha alguma descendência africana? Eu não fui jantar com ele, eu fui assaltado por ele. Avó preta, não? Tia avó? Não sei, todos nós brasileiros temos descendência. Sim. Tá bom, como é que era o rosto do elemento? Ele tinha um rosto fino, assim, tinha uma cicatriz, acho que aqui, assim, mas nada muito E característico. o cabelo era o quê? Rastafari, dreadlock? Não tinha Era dread Black nenhum. Power, sarará? Não era Sara, era Tererê? cabelo. Não? Não, era cabelo Era curto. curto, tipo Thiaguinho. Não, curto, tipo uma pessoa branca de cabelo curto, tem o cabelo curto. Tá bom, vai, vamos fazer aqui. Como é que esse albino estava vestido, então? Bermuda e camiseta branca. Branca, a camiseta estava escrito Olodum. Desculpa, não? Essa pergunta não faz sentido nenhum. Amigo, vamos lá. Você sabe me dizer o que o elemento estava fazendo antes de assaltar você? Ele estava tocando pagode, numa roda, estava jogando capoeira? Desculpa, oficial Peçanha, com todo respeito, o senhor está pintando uma caricatura de um cidadão afrodescendente que não tem a menor graça. Cidadão, o senhor está me atrapalhando aqui no exercício da minha função. O senhor quer que eu pegue o elemento ou o senhor quer que eu não pegue o elemento? Se o senhor quer que eu pegue o elemento, o senhor tem que responder e se ater às minhas perguntas. Correto? Muito bem. Se o senhor tivesse que dar um nome para o elemento, seria Zulu, Jamal ou Denzel? O senhor, de novo, está sendo preconceituoso. Eu estou lhe dizendo que ele era O senhor branco. está me dizendo aqui que era branco. Sim, uma pessoa branca, uma pessoa alva, uma pessoa branca. Então fica tranquilo que ele vai te devolver esse negócio aí. É extremamente complicado. Por quê? Porque a percepção ela faz uma distorção das informações no sentido delas se adequarem às crenças, né? Como a gente vem destacando aqui, né? Então, há uma desconexão, muitas vezes, da mensagem com a realidade, né? Então, se a gente for pensar aqui no contexto político atual, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? A gente vê o preço da gasolina, como a gente vê o preço das coisas no supermercado, o nível de inflação, mas ao mesmo tempo tem gente que recorta e fala, não, mas o país está crescendo, né? Eles simplesmente, aí tem a ver com a seleção perceptiva, eles descartam aquilo que não interessa para eles, né, no sentido de manter a sua crença, né? Então, essa seleção perceptiva, em alguns tipos sociais, eles inviabilizam, né, essa mudança de opinião, né? Então, tem vários modos, né, que podem ser categorizadas essas relações, né? O primeiro é o seguinte, que ele chama de assimilação ou aceitação. É quando a pessoa concorda com o argumento do emissor. Quando ela concorda com esse argumento, essa seleção perceptiva tende a ser mais plausível, ou seja, tem uma relação, né, que é mais fiel àquilo que se está dizendo. Quando, por outro lado, começa a se distanciar a opinião do emissor com a dele, ele começa a fazer seleções maiores de argumentos, né? Tira um argumento aqui, tira outro ali, para poder ir se adequando àquilo que eles acreditam. Até chegar num ponto em que isso é inviável, então há uma recusa, né? Há uma recusa da informação. Começa a dizer que isso é fake news, que não é verdade, né? Que na verdade o que está em jogo aí é uma certa invasão comunista, né? Então a ideia da seleção perceptiva é entender que o receptor ele não é passivo, que ele está a todo momento recortando e negociando as informações de acordo com seus interesses, né? É como o cara falar, né? O cara vai falando, não, o cara era assim, branco, aí o cara já entende o que é, não, o cara era negro, mas estava com negro, né? Ou seja, ele vai fazer todo tipo de torção da informação para que ela caiba nesses esquemas perceptivos dele, né? Já estabelecidos, e que está fundamentado nas crenças dele, né? Outra, memorização seletiva, né? Isso é muito interessante. E a memorização tem tudo a ver com percepção, porque as percepções elas vão buscar informação na memória. E o que é que você memoriza? Aquele que lá mais lhe interessa, né?
Daquilo que lhe interessa, memoriza. Você esquece que aumentou isso, você esquece que aumentou aquilo, você esquece que teve escândalos, né, de, sei lá, de rachadinha, você esquece que nação, mas por quê? Porque isso vai questionar as suas crenças, né? Então você esquece disso, é estratégico, né? É estratégico você marginalizar determinadas informações e, por outro lado, privilegiar, lembrar de informações que vão, né, reafirmar aquilo que você já sabe, né? Então, isso aí foi uma observação que foi muito pertinente. Mas aí o que foi que eles conseguiram perceber? Que existe o que se chama de um efeito latente, né? Em curto prazo é muito difícil essas pessoas mudarem a opinião. No entanto, quando sistematicamente se vai falando aquilo, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, em algumas pessoas eles começam a se problematizar. Aí era, mas é mesmo, né? Então, como é aquilo que era uma crença enraizada, você começa a duvidar. E aí aparecem os chamados, né? Podemos chamar de, sei lá, petistas arrependidos, bolsonaristas arrependidos, né? Quando a realidade, né, vai afetando, vai afetando, vai afetando, vai afetando, depois de muito tempo, eles começam a se questionar. Rapaz, não era bem assim, né? Então, esse efeito latente, eles conseguiram perceber que tem sim uma eficácia, né? Então, pela recorrência, né, vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando, depois de muito tempo, eles conseguem ver esses aspectos. Então, aqui a gente falou dos aspectos ligados ao receptor, que são quais? Os interesses que eles têm, né? A seleção perceptiva, a memorização perceptiva. E aí, de acordo com essas características do receptor, eles vão elaborando aspectos relacionados à mensagem. O primeiro qual é? A credibilidade do emissor. Isso se mostrou eficaz em relação ao curto prazo, né? E aí tem muito a ver do, por exemplo, eu lembro que na publicidade da Dilma tinha um Chico Buarque. Então, se o cara gosta do Chico Buarque, ele tem uma certa credibilidade para você, ele vai influenciar você voltar, ou pelo menos estar aberto aos argumentos da Dilma, né? Embora não seja, né, essas eloquências todas, né? Por outro lado, eu lembro do Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno, ele estava lá na publicidade dizendo que confiava no Aécio, né? Então, quem gosta do Ronaldo Fenômeno, né, estaria disposto a escutar mais o argumento do Aécio. Como a gente pôde ver, né, grande parte dos cantores sertanejos, né, estavam com o Bolsonaro, né? Então, quem gosta dos cantores sertanejos, né, do sertanejo, então, teria essa abertura, né, em relação a ouvir esse argumento, né? Então, a credibilidade do emissor é uma das variáveis importantes na composição da mensagem, né? Quem é que eu vou escolher para falar do meu produto? Eu quero atingir esse público, né? Então, vou escolher esse elemento. Vou escolher o Luciano Huck, né? Por outro lado, eu vou escolher aqui o Mano Brown, né? Por outro lado, eu vou escolher aqui o Zezé de Camargo e Luciano. Por outro lado, eu vou escolher aqui o Capital Inicial. Eu vou escolher o cara do, sei lá, do RPM, ou o cara do Engenheiros do Havaí, né? Ou, né, sei lá, o Silvio Santos, né? Então, cada pessoa dessa tem, né, a seu potencial de influência em determinado público. Então, vocês têm que saber quem chamar, né, para falar do seu público. Depois, a ordem das notícias, né? Se eles fizeram essa pesquisa no jornalismo. O que foi que a pesquisa mostrou? Quando a pessoa já está convicta de uma determinada coisa, né, por exemplo, eu sou a favor da continuação da guerra, né, lá nos Estados Unidos. Então, se você é a favor e você quer persuadir a pessoa a continuar, né, com essa perspectiva a favor, então você tem que colocar
os aspectos em favor da guerra no final. Essa pessoa já está persuadida. Então, é mais eficaz colocar no final. No entanto, se a pessoa está em dúvida, é melhor colocar no começo. Né? Outro aspecto, integralidade das argumentações. O que é que significa integralidade das argumentações? Você colocar os argumentos a favor e contra. Né? Se você está lidando com uma pessoa que já está persuadida a uma determinada informação, ou seja, o cara já acha que a guerra tem que continuar mesmo. E esse cara tem um alto nível de instrução, nesse caso é interessante você falar os dois lados. Agora, se o cara está persuadido e tem um baixo nível de instrução, é interessante você falar só um lado. Agora, por outro lado, se o cara tem um baixo nível de instrução e é contra a guerra, né? Se o cara tem um baixo nível de instrução e é contra a guerra, você fala só um lado da argumentação. Só fala o lado que é positivo. Agora, se o cara é contra a guerra e tem um alto nível de instrução, você tem que falar os dois lados, né? Porque assim, quanto mais crítico o cara é, ele vai querer avaliar as várias possibilidades. Então, assim, quando você está querendo conversar com alguém e você sabe que essa pessoa é inteligente, você não vai querer falar só do ponto positivo. Você fala, mas tem isso também. Claro que você tem que saber como falar, né? Mas você tem que jogar por dois lados. Agora, se o cabo é abestado, você fala só o lado positivo. Não vai colocar, né, desconfiança na mente dele, não. Essa é a estratégia deles, né? E aí, do mesmo jeito, o que ele chama de explicitações das conclusões. Se a pessoa é arigó, ou seja, é abestado, você tem que deixar todas as conclusões bem claras. Explique tudo, tintim por tintim. Agora, se o caba já tem um conhecimento do assunto, se você for querer explicar demais, ele vai ficar de saco cheio. Mas esse cara tá achando que eu sou burro, né? Tá falando esses negócios. Né? Então, é o aspecto da explicitação das conclusões. Né? Então, esses foram os aspectos, as variáveis relacionadas à mensagem. Credibilidade do emissor, ou seja, o emissor que tem credibilidade social, ele tem mais efeito no curto prazo. No entanto, no longo prazo, ou seja, quando você vai fazer uma campanha de publicidade muito longa, né, você colocar emissores que não têm tanta credibilidade, funciona em longo prazo. Mas em curto prazo, a credibilidade do emissor interfere. Depois, a ordem das notícias, você colocar a notícia antes ou depois. Né? Isso. Integralidade das informações. Né? Se o caba tem muita informação, se o cara é mais crítico, se o cara tem uma formação crítica mais eficiente, então é importante você dar, né, os prós e os contras. O cara estando convencido ou não. Se o cara é mararigó, se o cara é marrabestado, é importante você falar só o lado positivo, o cara estando consciente ou não. Né? Da mesma forma, a explicitação das conclusões. Né? Então, com essa perspectiva, a gente vê que não é tão fácil como se pensava na teoria hipodérmica você conseguir mudar a opinião de uma pessoa. Né? Você tem que conhecer as crenças dessa pessoa, a partir dessa crença, né, e do nível de informação, e aí vai ter toda uma categorização do público, né? Qual o nível de informação, qual é a classe social, essa pessoa já tá persuadida ou não, se ela acredita ou não de antemão na informação. Se ela já acredita, então você tem que elaborar as mensagens só para reforçar essa opinião. Se ela não acredita, aí você tem que elaborar as informações de dada forma para interferir essa mudança de opinião. Né? Então, o que está em jogo é conhecer o receptor e, a partir desse conhecimento do receptor, isso vai moldar o modo como você elabora a informação. Né? E aí, isso fica parecendo que, de fato, é muito difícil você conseguir convencer as pessoas a mudarem de opinião. Né? E isso se dá muito, depois que a gente vai falar,
na questão de política. Na próxima aula a gente vai retomar o funcionalismo na sua perspectiva mais contemporânea, né? E que, na verdade, a luta é para quem está em dúvida, né? A grande questão é para quem está em dúvida, é você conseguir mudar a opinião de quem está em dúvida. O Gazzaniga, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, do cérebro social, né, desse livro aqui, ele vai falar dos experimentos de dissonância cognitiva. Né? Como a gente vem discutindo, é muito difícil você mudar a crença de uma pessoa. Sobretudo crenças enraizadas, né? Você tem níveis diferentes de crenças. Crenças mais fortes e crenças mais fáceis que se aproximam já da dúvida. Então a grande questão é, se você tem uma crença muito enraizada, a questão é desse efeito latente e desenraizando essa lente. Efeito latente a partir de mensagens sistemáticas, né? Você consegue mudar ali a opinião do cabo em 3, 4 anos, por exemplo, você vai pensando em política, né? Então, é por isso que as pessoas vão trabalhando essa mudança de opinião. Não adianta isso ser feito antes das eleições, tem que ser feito 3, 4 anos antes, né? A eleição de 2018 mostrou isso, né? Nas redes sociais há muito tempo, né, já foi se capturando um determinado tipo de público que tinha tendências conservadoras, um determinado tipo de público que odiava a política do PT, né, que era vigente antes. Então, já foi essa conexão foi fazendo, né, foi se estabelecendo ao longo dos anos, não foi uma coisa do dia para a noite, né? Então, existem esses níveis de crença, né, de que quanto mais profundas essas crenças são, mais difíceis delas serem transformadas. Mas existe uma teoria que chama dissonância cognitiva, que se mostrou eficaz, em alguns casos, no sentido de mudanças de crenças profundas, que é quando você consegue tocar na pele da própria pessoa. Por exemplo, o cara fala que vacina não funciona e que os métodos, né, preventivos, né, baseados em cloroquina, não sei o que, é que funcionam. O cara tinha essa crença forte. Aí o que é que acontece? O pai do cara morre. O irmão do cara morre. Né, exatamente em decorrência desses tratamentos precoces que não deram certo. Essa é uma experiência que se mostrou nas pesquisas eficaz para a mudança de crença. Quando você sente na pele aquela experiência, né? E aí a sua crença é confrontada fortemente com a realidade, com um apelo emocional muito forte, né? Em alguns casos houve essa mudança de transformação, né? Essa mudança de opinião, né? Então aí que está a relação entre o intérprete e a realidade, né? Como o Gazzaniga fala, né? Então, a realidade está forçando o intérprete, que é esse cara que tem no nosso cérebro, que elabora as explicações de mundo. Então, a realidade está batendo lá e ele não consegue mais explicar para manter a crença, né? E aí ele tem que sucumbir e mudar de opinião, né? Aceitar que está errado é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. O ser humano, ele é treinado para ser muito egocêntrico, né? Então, você admitir que está errado é um treinamento, né? Um treinamento muito longo, né? Que você tem que fazer para se tornar aí uma pessoa melhor, né? Porque as pessoas não admitem que estão erradas, né? Então, essa é uma das grandes questões, né? A crença em si mesmo. Né? Você admitir que errou, você admitir que foi abestado. E todo mundo é abestado em algum contexto. Em algum contexto, ninguém consegue ser expert em todos os contextos, né?